Olá, eu sou Matheus Araújo, monitor do Departamento de Estatística da UFMG, e hoje vou falar sobre medidas de variabilidade, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Para que servem as medidas de variabilidade? Elas são capazes de medir o grau de variabilidade de um conjunto de dados, ou seja, indicar se os valores de um conjunto se dispersam muito ou pouco em relação à média. São muito importantes pois ajudam a caracterizar os dados em análise e definir o que seria mais ideal em cada ocasião. Por exemplo, suponha que tenhamos dois conjuntos de dados, A e B. Apesar dos dois terem a mesma média, é fácil perceber que a variabilidade do conjunto B é maior do que do conjunto A, pois os valores estão mais dispersos. As medidas de variabilidade mais comuns são amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados. É a medida de variabilidade mais simples e fácil de se calcular. Entretanto, ela não considera valores intermediários, o que pode levar à perda de informações. Para cada valor de x, subtrai-se a média x barra e eleva ao quadrado. Depois, soma todos os valores obtidos e divide pelo número n de observações, para o caso de ser uma população, ou por n-1, para o caso de ser uma amostra. Dessa forma, calculamos a variância populacional e a amostral, respectivamente. Se a variância for muito grande, consequentemente a variabilidade dos dados também será grande. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ao fazer a raiz quadrada da variância, o desvio padrão fica na mesma unidade de medida que os valores do conjunto em questão, o que facilita na análise dos dados. E da mesma forma, para um desvio padrão grande, a variabilidade será relativamente grande. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média de um conjunto de dados. É dado em porcentagem e, portanto, é ideal para comparar dois ou mais conjuntos que possuem valores em escalas diferentes. Quanto mais próximo de 0%, menos dispersos são os valores. Calculemos as medidas de variabilidade dos conjuntos do primeiro exemplo. Temos para o conjunto A uma amplitude igual a 5, variância 4,57, desvio padrão 2,14 e coeficiente de variação de 21,4%. Enquanto isso, para o conjunto B, temos uma amplitude igual a 14, variância 26, desvio padrão 5,1 e coeficiente de variação de 51%. Conclui-se dessa forma que o conjunto B de fato apresenta uma variabilidade maior, como previsto no primeiro exemplo. Nesse vídeo, vimos a definição de medidas de variabilidade e sua importância. Aprendemos sobre as principais medidas de variabilidade e como usá-las, e aplicamos os conceitos aprendidos em um exemplo. Agora revise os conceitos e refaça os exemplos para tirar as dúvidas. Esta foi a referência utilizada e os créditos para a realização desse vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.